irmãos, mais uma vez a liturgia traz para nós, na Santa Missa, o discurso escatológico de Jesus, um discurso, uma pregação que fala sobre o fim dos tempos. E, mais uma vez, então, nós temos ocasião para refletirmos sobre esse tema que muitas vezes causa entre os católicos certa dúvida ou até perplexidade. É importante a gente deixar claro, a partir do evangelho que nós ouvimos, o mundo vai acabar, não ficará pedra sobre pedra, de nada que está construído nesse mundo, nem mesmo o templo de Jerusalém escapou deste destino da destruição. As coisas materiais, elas serão destruídas, elas acabam, elas deterioram. As coisas materiais, elas apodrecem. Até mesmo o templo, que era tão bonito, que era tão suntuoso, ele foi destruído. Jesus fala aqui, é claro, também de uma profecia a respeito da destruição do templo de Jerusalém, mas não só do templo de Jerusalém, mas de todos os templos, de todas as casas, de todas as coisas materiais, inclusive nosso próprio corpo. Nós iremos morrer também, esse corpo perecível irá padecer, irá morrer, não ficará pedra sobre pedra. Então, de fato, as coisas vão acabar e a gente precisa ter essa consciência para nós não nos apegarmos a nada. Não podemos ser apegados a nada. Embora a gente tenha que fazer as coisas com capricho, por exemplo, o templo de Jerusalém foi feito com capricho. Os nossos templos, pelo menos até alguns séculos atrás, eram feitos com capricho. Hoje em dia, estamos voltando a ter capricho na construção das igrejas e dos templos. A gente tem que fazer as coisas com capricho, mas sem nos apegarmos a elas. E Jesus, diante desta realidade do fim dos tempos, ele nos dá algumas orientações. Orientações que passam longe daquelas orientações de internet, né? de fazer abrigos subterrâneos e ficar guardando água, comida, ou coisa, e vela, como eu falei, né, no domingo, vela de cera de abelha virgem para acender na escuridão. Passa longe desse tipo de orientação de internet. A orientação de Jesus é muito clara. Primeiro, cuidado para não ser desenganados. Então nós precisamos ficar atentos, porque diante desta verdade, que é uma verdade que até mesmo a ciência pode comprovar, as coisas estão acabando. O mundo está se deteriorando, o universo está se deteriorando. Se vai demorar muitos milhões de anos ou milhares de anos, nós não sabemos. Mas a ciência mesmo comprova que tudo está acabando. Mas diante disso, nós não podemos ser enganados. A palavra de Deus que deve nortear a nossa vida. Como eu disse, os profetas da internet não merecem ser escutados, não merecem ser seguidos. Devemos seguir Jesus Cristo, os ensinamentos da igreja. Cuidado para não ser desenganados. Muitos virão falar em meu nome, dizendo sou eu, ou ainda o tempo está próximo. Quantas vezes foi marcado o fim dos tempos? O ano 2000, o ano 2012, e deve ter, ao longo da história, deve ter tido várias outras ocasiões em que se marcaram o fim dos tempos. Depois, não fiqueis apavorados. Quando vocês ouvirem falar de guerras e revoluções, não fiqueis apavorados. Então o cristão não se apavora, o cristão permanece firme, ele crê, ele fica firme na fé, na esperança, na caridade. É preciso que essas coisas aconteçam primeiro. Então, guerras, revoluções, perseguições, a perseguição da igreja também, dos cristãos, tudo isso vai anteceder o fim dos tempos. Então, por mais que guerras sejam assim deploráveis e que a gente deva, de fato,
É difícil alguém gostar de guerra, né? Uma pessoa boa, uma pessoa de reta intenção não gosta de guerra, embora haja guerra justa, guerra para defender o seu território, guerra para defender os direitos, guerra para defender a justiça. Existem guerras justas, mas a gente não deseja guerra, porque guerra traz muita morte e destruição. Então, é difícil alguém que goste de guerras. Mas nós cristãos, quando vemos essas coisas, embora a gente não goste, a gente também fica com uma certa esperança no coração, porque Deus cuida de todas as coisas, Deus conduz todas as coisas, e até mesmo as guerras que acontecem por permissão divina, não por vontade divina, mas por permissão divina, trarão algum bem para nós, trarão algum benefício. Deus tira o bem até mesmo do mal. Então o cristão ele fica sempre tranquilo em relação a isso. Ele sabe que Deus conduz com misericórdia, com amor todas as coisas. Então vamos pedir a Jesus, queridos irmãos, que diante desta verdade apresentada pelo Evangelho, o fim das coisas perecíveis, das coisas materiais, que a gente cresça na fé, na esperança, na caridade, que a gente ancore a nossa vida na vida eterna, na vida junto com Deus, para que a gente possa passar por tudo que nós deveremos passar, tivermos que passar, com firme esperança no coração. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo. Seja louvado.